Bem-vindo ao mundo de Chaotic. Este tutorial vai te contar tudo o que você precisa saber sobre como jogar o jogo. Está pronto para ir para Chaotic? Então bora lá! Esse é o Play Match. É nele que você coloca suas cartas para participar de grandes batalhas. E antes de qualquer coisa, tem algo que você precisa lembrar. A regra de 2. Ela diz que você não pode ter mais de 2 cópias de uma mesma carta no seu baralho. Você e o seu oponente podem jogar com 1, 3, 6, 10 ou até mais criaturas, contanto que eles formem um formato de triângulo no tabuleiro. Nessa demo a gente vai jogar com 6 criaturas. O que são criaturas? Criaturas são lutadores variados e poderosos que você usa para destruir as criaturas do seu oponente. Essa é uma carta de criatura. Esse é o nome da criatura. Esse é o ícone da tribo da criatura. Esse símbolo mostra a que tribo a criatura pertence. Nesse caso, essa criatura é do outro mundo. No momento, existem 5 tribos. Outro Mundo, Submundo, Denians, Mypidians e Marillions. Esse é o tipo da criatura. Não só ele te lembra que essa criatura é do outro mundo, como também te diz a sua função dentro da tribo. Um guardião. Essas são as disciplinas da criatura. Disciplinas são as estatísticas da criatura. Coragem mostra o quão destemido ele é. Poder mostra o quão forte ele é. A sabedoria mostra o quão inteligente ele é. E a velocidade o quão ágil ele é. Essa é a habilidade de Mildic da criatura. Ele começa a partida com essa quantidade de contadores de Mildic. Quanto maior o número, mais Mildics ele consegue usar. Esses são os tipos elementais de ataques da criatura. Eles te mostram que tipos de ataque essa criatura pode usar. Essa é a energia da criatura. A energia mostra a saúde total da criatura. Se esse número for reduzido por uma quantidade igual ou maior do que a energia dela, a criatura é destruída. Essa é a habilidade da criatura. Mostra suas forças e fraquezas inatas. Esse é o texto adicional. Ele te conta mais sobre a vida dessa criatura. Esse é o código. Este é um código único que te permite desbloquear essa criatura na sua conta online. Coloque as suas criaturas em formação triangular e viradas para baixo, para que seu oponente não saiba quais criaturas você está usando. Esses são os equipamentos. Equipamentos são armas e objetos que as criaturas usam em combates para ajudá-las na batalha. Elas são muito úteis. Eles podem desde tornar os ataques das criaturas mais fortes, até ajudá-las a se moverem mais rápido pelo tabuleiro. Isso é uma carta de equipamento. Esse é o nome do equipamento. Esse é o ícone do equipamento. Todos os equipamentos têm ele. Esse é o tipo da carta. Ele te lembra que isso é de fato um equipamento. Essa é a habilidade do equipamento. Isso mostra quais bônus e habilidades a sua criatura ganha. Esse é o código. Assim como com as criaturas, esse código único te permite desbloquear essa carta na sua conta online. Cada criatura só pode ter um equipamento, então você decide qual equipamento é melhor para sua criatura. Normalmente você que faz esse tipo de escolha, mas dessa vez nós faremos isso para você. Coloque as cartas de equipamento viradas para baixo, abaixo das suas cartas de criatura. Agora vamos falar dos ataques. Esses são os ataques poderosos que as suas criaturas soltam nas batalhas. Essa é uma carta de ataque. Esse é o nome do ataque. E esse é o ícone do ataque. Toda carta de ataque tem esse símbolo. E nesse símbolo tem um número. Esse número é o ponto de construção da carta. Enquanto você monta seu baralho de ataques com 20 cartas, seu deck não pode ter mais do que 20 pontos de construção. Ataques mais fortes exigem mais pontos, então você deve pensar bem em quais ataques você vai usar no seu deck. Esse é o tipo da carta, ela te lembra que essa é uma carta de ataque. Esse é o dano base do ataque, qualquer criatura pode causar esse dano. Esse é o dano elemental do ataque. Compare o símbolo de elemento na carta de ataque com o símbolo de elemento na carta da criatura que está usando o ataque, e se eles combinarem, você dá o dano listado ao lado do símbolo. Essa é a habilidade do ataque. Contanto que a sua criatura preenche os requisitos, o ataque pode ter efeitos extras, como dano extra. Esse é o código da carta, que assim como nos outros casos, desbloqueia a carta na sua conta online. Seu deck de ataque tem 20 cartas. Embaralhe elas
e coloque-as no playmat viradas para baixo. Agora nós temos as cartas de local. De Campos de Lava até Florestas Sombrias, são esses os locais onde as criaturas irão lutar. Essa é uma carta de local. Diferente das outras cartas de local são horizontais ao invés de verticais. Esse é o nome da carta. Esse é o ícone de locais. Todas as cartas de locais têm esse símbolo. Esse é o tipo da carta, que te lembra que essa é uma carta de local. Essa é a iniciativa. Ela mostra qual criatura atacará primeiro. Normalmente, a iniciativa envolve uma das 4 disciplinas. A criatura com maior número começa. Se a iniciativa listar uma tribo, a criatura dessa tribo começa. Em caso de empate, então o jogador ativo ataca primeiro. Essa é a habilidade do local. Ela mostra os efeitos malucos e inesperados que acontecem nesses terrenos desconhecidos. Esse é o texto adicional. Você pode aprender mais sobre os diversos locais de Perim por eles. E aqui fica localizado o código. Você já sabe a sua função. Embaralhe e coloque as suas 10 cartas de local viradas para baixo e horizontalmente no playmat. E por último, as cartas de Mildik, uma mistura entre magia e música. Mildik são feitiços poderosos que podem ser usados para mudar o rumo da batalha. Essa é uma carta de Mildik. Esse é o nome do Mildik. Esse é o ícone de Mildix. Todas as cartas de Mildik têm esse símbolo. Mas a cor dele permite você saber quais tribos podem usar o Mildik. Azul é para outro mundo, vermelho é para submundo, amarelo é para Mind-Pigeons, marrom é para Danians e preto é para as Marillions. E cinza é genérico, o que significa que qualquer tribo pode usar esse Mildik. Esse é o tipo da carta. Não só ele te lembra que essa carta é um Mildik, como ele também te diz quais tribos podem usar o Mildik. Esse é o custo. Esse é o número de contadores que uma criatura da tribo correta deve gastar para usar o Mildik. Essa é a habilidade do Mildik. Ela te mostra os efeitos incríveis que acontecem quando você usa o Mildik. Esse é o texto adicional. Ele te dá detalhes para você entender melhor a natureza dos Mildiks e o mundo de Chaotic. Esse é o código. Infelizmente o site não está ativo no momento para você inserir o código, mas se tivesse você poderia desbloquear suas cartas nele. Pegue cartas de Mildik e mantenha-as na sua mão. Exatamente 6, uma para cada criatura que você tem. Normalmente você escolheria isso, mas nós fizemos isso para você dessa vez. Você finalmente montou a sua estratégia e seu oponente fez o mesmo, formando um diamante de 12 espaços. Agora os dois revelam as suas criaturas. Coloque contadores nas criaturas equivalente à habilidade de Mildik das suas criaturas. Você precisa deles para usar os Mildiks na sua mão, mas nós falaremos sobre isso depois. Pegue as 2 cartas de ataque no topo do seu deck de ataque e as coloque na sua mão. Agora decidam aleatoriamente quem começa. Como jogando uma moeda, por exemplo. Escolheu o cara e caiu o cara. Você começa! Primeiro vem a fase do local. Nessa fase é quando nós descobrimos onde as criaturas irão lutar. Vire a carta do local no topo do seu baralho de locais. E são as Cataratas de Kordak. Agora vem a fase da movimentação. Agora você moverá a sua criatura. Cada criatura só consegue se mover uma vez pelos espaços por turno. Se você mover a sua criatura em um espaço onde existe uma criatura do oponente, você inicia o combate. E só pode acontecer um combate por turno. Você decide usar o Helin para atacar o Miklon. Olhe para a habilidade do Helin. Ela diz, suporte e coragem 5. Isso significa que para cada criatura do outro mundo adjacente a ele, ele ganha 5 pontos de coragem. Já que o Helin se moveu para o espaço do Miklon, ele está adjacente a só uma criatura do outro mundo. Por isso ele ganha 5 de coragem. Agora ambos os jogadores revelam os equipamentos das criaturas em combate. Helin está usando o Anel de Nárien, e graças a ele o Helin ganha 10 de poder, 10 de sabedoria e 10 de energia. Miklon está usando as Manoplas do Poder, então ele ganha 25 de poder. Depois de checar seus equipamentos, vamos olhar a habilidade na carta do local. Ela diz que as 2 criaturas ganham 5 de energia no início do combate. Agora nós veremos qual criatura atacará primeiro. Olhe a iniciativa na carta de local. Já que a iniciativa das Cataratas de Kordak é dos outros mundanos, uma criatura do outro mundo deve começar.
E já que o Relin é do outro mundo e o Miklon é do submundo, o seu Relin ataca primeiro. Puxe uma carta de ataque antes de atacar e então joga uma carta da sua mão. Você escolhe jogar Arrebentação. Ela dá 5 de dano base e 5 de dano adicional de água, já que o Relin tem o elemento água. Então, o Miklon leva 10 de dano no total. E também, graças ao efeito do ataque, o Miklon perde 25 de coragem até o final do turno. O ataque que você usou vai para a pilha de descarte de ataques. Agora que a sua criatura atacou, é a vez da criatura do oponente atacar. Ele usa o Grito de Choque. Já que Miklon tem pelo menos 50 de velocidade, o Grito de Choque causa 5 de dano ao Relin. Já que você e seu oponente alternam ataques, agora é a sua vez de atacar. A Ferrugem Tóxica causa 0 de dano base e 5 de dano de água, já que o Relin tem o elemento água. Mas causa 0 de dano de terra, já que o Relin não tem esse elemento. Agora, já que a coragem do Relin é pelo menos 15 pontos maior que a do Miklon, o ataque causa 10 de dano adicional graças à habilidade de desafio, causando 15 de dano no total ao Miklon. Agora é o ataque do seu oponente. Ele usa a Jogada de Pressão, que causa 5 de dano e permite seu oponente olhar para as duas cartas no topo de deck de ataque dele e coloque uma no topo do baralho e outra no fundo. É uma boa estratégia selecionar suas próximas cartas. A batalha segue em frente até que uma das criaturas leve dano igual ou maior que a energia deles, e essa criatura é destruída. Miklon é destruído, e o Relin ocupa o espaço dele no tabuleiro. Criaturas e equipamentos destruídos junto dos Mildix vão para a pilha de descarte geral. Você pode mover criaturas antes e depois do combate, mas lembre-se, cada criatura só pode se mover uma vez. Agora é fase da finalização. Depois do combate, todo o dano causado nas criaturas é removido. E também o seu local usado nesse turno vai para o fundo do seu baralho de locais. Agora que seu turno acabou, começa o turno do seu oponente. Ele vira o seu local para cima e move as suas criaturas. Toxis ataca Larina. Assim como antes, revele o equipamento das criaturas em combate. Agora olhe para o local. No Vale do Medo, a criatura com a menor coragem perde 10 de energia no início do combate. E por isso a sua Larina começa o combate com 20 de energia ao invés de 30. Agora olhe para a iniciativa. A criatura com maior sabedoria ataca primeiro. E como a Larina tem mais sabedoria, ela ataca primeiro. Viu? Mesmo que seja o turno do seu oponente, ele não necessariamente ataca primeiro. A sua Larina ataca primeiro. Grito do Trovão? Ótimo! Já que a Larina tem o elemento de terra, ele causa 10 de dano de terra. Mas isso não é tudo. Já que a Larina está equipada com a Lasca de Vlerk, o dano de terra do ataque é aumentado em 5, causando 15 no total. Toxis ataca com Torrente de Chamas. Mas olha, Toxis tem descuido 5. Isso faz com que ele tome 5 de dano toda vez que ele ataca. A Torrente de Chamas causa 10 de dano de fogo, mas infelizmente para você, ele causa 5 de dano extra, já que ele está equipado com Vile Driver, causando um total de 15 de dano. Ah não, a Larina só tem 5 de energia, e o seu oponente vai fazer algo sobre isso. Ele jogou uma carta de Mildic, decrescendo. Para jogar uma carta de Mildic, você tem que pagar o custo, removendo a quantidade apropriada de contadores de uma criatura que você controla. E não precisa ser uma criatura que está em combate, pode ser uma criatura fora de combate. Certos Mildics são associados a tribos. Isso significa que só criaturas daquela tribo podem usar Mildics. Mas alguns Mildics, como Decrescendo, são genéricos, o que significa que qualquer criatura pode usar. O Hearing do seu oponente pagou um contador para usar o Mildic. Se a situação continuar assim, o Decrescendo vai destruir a sua Larina. Por que você não usa o Mildic em resposta? Como uma canção do ressurgimento. A Larina pode usar esse Mildic porque o Mildic é do outro mundo e a Larina é uma criatura do outro mundo. Se a sua criatura fosse de qualquer outra tribo, ela não poderia usar esse Mildic. Quando você usa um Mildic, uma habilidade ativada, em resposta a outro Mildic ou habilidade ativada do seu oponente,
é ativado o que se chama de burst. Esse burst é uma sequência de passos que acontecem quando mais de uma habilidade são jogadas em sequência. Então, quando você jogou a Canção do Ressurgimento em resposta ao Decrescendo, você iniciou uma burst. Parece complicado, mas é mais simples quando você se lembra da regra de que o primeiro a usar é o último a ativar. Já que a Canção do Ressurgimento foi a última a ser usada, ele irá ativar primeiro, curando a Larina. E depois disso, o Decrescendo causará 5 de dano à Larina. A sua Larina sobreviveu! Se você aprender a usar Burst, você vai conseguir ganhar vantagem sobre o seu oponente. Que droga! Seu oponente tinha outro Miltic para usar. O seu oponente usou Cânone de Desastre. Agora você sabe o básico do combate. Vocês seguem lutando até que um dos jogadores não tenha mais criaturas estando. Já que você destruiu todas as criaturas do seu oponente, você ganhou o jogo. Agora você pode jogar Chaotic por conta própria. E se lembre, o poder está no código. Opa, rapaziada, tudo bom? Eu vim aqui primeiramente para agradecer no final do vídeo, por vocês terem visto tudo até aqui, principalmente por terem capturado esse tipo de coisa, tipo o carro que passou aqui agora, né? Tem algumas coisinhas assim, quando eu gravo uma fundo tão longa quanto essa, com tanta fala, onde eu moro é bem difícil de você manter tudo isso sem passar nada, e como é um projeto pessoal meu, né? Uma coisa minha, principalmente, eu acabo deixando isso passar, né? Mas é uma coisa que eu espero que eu consiga arrumar com o tempo, né? Já teve um carro aqui na rua fazendo negócio. Enfim, se vocês gostaram da Fandub ou não gostaram, deixe suas opiniões aí nos comentários, dá um likezinho pra engajar se você gostou, né? Comenta aí o que você achou, se você gostou, se não gostou. E é isso, certo? Eu peguei o vídeo original desse canal aqui, Prince Underworld. Foi um vídeo original. Eu fiz algumas mudancinhas no vídeo original, né? Vocês vão conseguir ver, é bem óbvio as mudanças que eu fiz. Mas se vocês quiserem ver o original, tá lá. E se vocês perceberem que tem diferenças, esse é o motivo, certo? E antes que perguntem alguma coisa, quem tenha vindo do meu outro canal principal, vai ter vídeo novo saindo, calma, é que eu tenho que resolver umas coisas pessoais antes. Mas tem um vídeo novo que eu tô montando ainda pra sair, tá? Relaxa. É isso, é nóis. Obrigado por ter visto.